E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando aí nesse dia e que Ele possa trazer pra gente cada vez mais e mais palavras do alto, do trono, né? Palavras vindo aí exatamente do poder do Senhor. E ontem a gente não pôde estar fazendo aí o do trono, eu peço desculpa pra vocês, nem ontem nem anteontem, né? Inclusive peço oração também, não só desculpa. Minha mãe teve aí uma. Ela tá com dengue, né? Então ela sentiu muitas dores no corpo e tudo mais. Anteontem, aí eu passei o dia todo no hospital com ela. E ontem eu tive que organizar as coisas para tomar conta do meu pai, tomar conta da minha mãe e tal, sem problema nenhum. Mas agora, com tudo organizado, a gente tá aqui para continuar falando sobre a palavra de Deus, que é sempre importante aí na nossa vida e que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais e mais. O Marcelão já tá aí na. E aí, Marcelão, tudo bom? Tudo jóia. Como é que Aqui. tá, velhinha? Tá bem, graças Melhorando? a Deus. Caminhando aí na presença do Senhor. Sentindo muitas dores, mas é normal da dengue, né? Uhum. Infelizmente. Inclusive, é um assunto muito importante aí de estar falando, né? Questão da dengue, cuidado das pessoas com relação a a vasos de planta, Sim. a piscinas que precisam ser tratadas semanalmente, com relação a, a garrafas de água, né? Pneus, essas coisas, tudo que possa dar aí, qualquer tipo de água acumulada e parada, é bom a gente estar sempre tratando para que não ocorra esse tipo de coisa, né? A dengue, graças a Deus é dengue. Olha, é engraçado isso, né? Falar assim, ah, graças a Deus é dengue. Mas, sinceramente, de todo meu coração, graças a Deus é dengue, não é uma doença pior, né? Porque Sim. podia ser aí Covid, podia ser várias outras coisas. E graças a Deus não é hemorrágica, mas ela é uma senhora aí de 62 anos, vai fazer 63, e cheia de coisas da De... idade já, né? E Uhum. essa doença é uma doença que provoca muita dor no corpo e corre risco aí de dar hemorragia interna e tudo mais, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Então é importante que a gente esteja atento, né? Sim, Para que verdade. não esteja, outras pessoas não sejam contaminadas por essa doença. Porque Uhum. dengue também mata, né? Mata. Mata, mata, mata. Pera aí rapidinho. Sim. Pois é. O Alô, importante é isso. O alô. importante é a prevenção e o tratamento, quando acontece o tratamento, né? Então, para o pessoal aí que está assistindo a gente, tomar esses cuidados, né? É importante. Muito importante. Importante com a comunidade, né? É. Mas e aí, o que que você manda, Marcelão, de novo aí na área? Rapaz, Marcelão de na novo. área. O que que Marcelão na área manda de novo? De novo, tudo velho. Tô precisando de Tá bom. novidade, Cláudia. Quer me arrumar umas novidades, não? Ó, minha mesa tá nova. Gostou? Minha mesa nova? Isso aí é aquela do aquário? É. Eu E por que que trabalho ela com é nova? reciclagem, né? Você sabe, eu gosto de reciclar as coisas, né? Então, Hum, aqui, ó, eu peguei um cofre que eu ganhei há muitos anos atrás, transformei no porta-caneta, tá vendo? tô vendo. Eu trabalho com reciclagem, aqui, ó. Ah, Essa agora eu mesa entendi. aqui, eu peguei essa mesa aqui, que era do aquário, e transformei ela numa mesa de escritório, coloquei umas estantes e tudo mais. Uhum. Umas estantes, ó, umas prateleiras. Aí peguei aqui, ó, o bichinho que é de planta e transformei no porta-caneta. Esse negócio de jogar fora é só se realmente, né, Ah, não eu tiver jogo fora. utilidade.
Eu jogo É. fora, eu dou. Isso, se não tiver utilidade, joga fora. Se tiver utilidade para outra pessoa, doe. Mas se você puder É. fazer uma coisa bonitinha assim também, ó, recicla, né? É. Ficou lindo, Claudinha. Parabéns pela sua criatividade. Vou trazer você aqui para casa quando eu estiver mudando. Eu vou mudar agora. A gente tá enrolando mesmo esperando as pessoas chegar. Estamos enrolando não. A gente tá batendo papo. É, O que que eu tava falando? Vou trazer você para aqui para casa no dia que eu for mudar. Talvez no próximo final de semana. Você, conforme for jogando as coisas fora, você vai reciclando. depende, né? Porque eu não sou daqueles acumuladores, não, sabe? Não? Não, sou acumuladora, não. Eu jogo fora mesmo. Então Agora tem pronto. coisa que tem utilidade, né? Vamos ao que interessa, vamos falar sobre a palavra de Deus, Bora. que é a parada que a gente veio falar aqui. Hoje o texto é onde, Cláudia? Que você definiu qual o texto mesmo para hoje? Fui eu? Não É. me recordo dessa questão de que tinha sido eu que tinha definido o texto para hoje, não. Eu me lembrava Sus- muito bem que tinha sido você que tinha definido o texto para hoje. Sustou, foi? Não, não sei não. Eu tenho o texto bem aqui. Você quer ele? Não. Esse aí que você tem aí é para amanhã. Para hoje é Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 12. Sabe, se eu pudesse, tem gente que fala assim, né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, aí fala assim, poxa, foi Deus Esse que me aqui que deu eu a tenho para mensagem. amanhã. Tá bom. Foi Deus que me deu a mensagem. Ele me deu a palavra, me deu o Espírito Santo. O Espírito Santo me colocou algumas coisas no coração. Eu vou Uhum. falar sobre algumas coisas. Então Tá. eu Aí posso é dar um nome Efésios para o isso. quê? Então eu posso dar um nome para essa parada, né? Então eu posso. Dá uma limpadinha aí Vou na limpar. sua, na sua câmera. Eu tô te vendo meio embaçada. Não sei se é porque eu tô sem óculos. Deixa eu botar o óculos. Não, tá meio passada mesmo. Também Tinha um tô achando. colega meu que fazia isso aí, ó, que você acabou de fazer. Você acabou de Aqui. fazer. Você tirou o negócio aí, tinha um trem embaixo do bichinho, né? Não, ele é de colocar dentro mesmo. Ah, tá, entendi. Oxente. Tinha um amigo meu que fazia assim também, escondia as coisas assim. Ah, não. É de colocar dentro mesmo. Melhorou? Oh, melhorou. Olha, tô até te vendo. Deixa eu botar o óculos pra eu ver direito agora. Agora eu tô vendo esquerdo. Que Vamos bom. lá, olha só. A gente pode dar um texto para isso, e o texto que eu dei, o nome que eu dei, que veio ao meu coração, foi Desde Antes da Fundação do Mundo. Você viu a arte nova? O que você achou? Você nem falou nada. Só vi suas mensagens hoje. Só Tá isso. Só legal. vi suas mensagens hoje. Ficou legal. Só legal? Uau, ficou massa, top, extraordinário. Não? Ficou legal. Então tá bom. Marcelo, eu Hum. não tive tempo para olhar direito. Ah, entendi. Desde antes da fundação do mundo. Existe um propósito, existe um propósito, existe um chamado, existe uma determinação, existe uma predeterminação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, desde antes da fundação do mundo. Marcelo, você está brincando? Quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Claro que tem. Vai ter e sempre terá. Esse propósito, esse chamado é assim. Cláudia! Diga. Cláudia! Cláudia! Aí, ó. Ela atendeu? Você atendeu o chamado? Entendi. Legal. Agora se eu faço assim, Cláudia, 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 ei, Cláudia, 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 quem decidiu não atender ao propósito e ao chamado? O livre-arbítrio é isso. É você decidir se você vai atender ao chamado. Cara, eu assisti um vídeo hoje que me deixou assim, encabelado. O cara fala assim, ó.
Muita gente fica esperando um sinal. Muita gente fica esperando aí um sinal de Deus. E você é o sinal que Deus quer usar para as outras pessoas verem que ele existe, né? Que ele está na vida dele. Isso me chamou a atenção. Você fica esperando, Senhor, me dá um sinal disso, me dá um sinal daquilo, me dá um sinal daquilo outro. E ele já deu o sinal é você, ele diz isso. O sinal é você, é a sua vida, é aquilo que você foi predestinado. Predestinado e escolhido, e separado, e santo, desde antes da fundação do mundo, do planeta, de tudo. E onde é que está escrito isso, Marcelo? Está escrito aqui, ó, em Efésios, está escrito em Efésios, quando Deus revela o segredo dele. Ele revela o segredo dele, ele diz assim, ó, a partir do versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Tendo feito conhecido entre nós, aqui vem o segredo revelado. Ó, Deus revelando o segredo, ele diz assim: tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Parei aqui no 12. Os que primeiro confiaram em Cristo. Quer falar alguma coisa? Fala aí, pode falar, manda Começar. lá. Não, pode Oi? começar. Pode Olha começar. só, o que me chama a atenção, Cláudia, nesse texto é justamente isso que eu estou falando em relação a desde o início, desde antes da fundação. Quando a gente lê o versículo 4, que ele diz assim, ó, o versículo 4 ele diz assim, ó, conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Ele quer dizer assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nele, escolheu nele, para que sejamos nele, para que vivamos nele, para que as coisas que são feitas por ele, por que você está rindo? Por ele, para ele, porque caiu a caneta? Por ele, para ele, por meio dele, eu peguei outra. Por meio, tem mais um monte. Por meio dele, para ele, são todas as coisas, e é sem culpa, para que sejamos santos. E é em amor. E quem é o amor? Ele. O amor a Então, Deus. nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo para que sejamos dele, para a glória dele. Mas desde antes da fundação do mundo. Desde antes Você, da fundação do mundo. você Por que a começou palavra diz? lendo do 4, não foi? É, o versículo 4. É, aí, se você voltar um pouquinho, Uhum. só te pedindo permissão aí, se você voltar só um pouquinho, Posso fazer uma piada? ah, Não sou entidade, não, mas te dou permissão, autorização. Vai dar bala.
Mas eu não pedi para a entidade, eu pedi para Deus, para você, para o É, Espírito Santo de Deus que porque está operando na sua vida. entidade É, não dá permissão de nada para ninguém. Ele não tem essa autoridade. não tem mesmo. É. Ó, Diga, só fale. voltando um pouquinho, né? É interessante ver eu e a história. Que assim, quem está escrevendo isso é Paulo, né? Ele está escrevendo uma carta à igreja, né? Aos Efésios. É, e ele começa falando da seguinte forma: ele diz: Graças seja a vós e paz a Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele começa falando assim, olha, o versículo 3 é muito importante, porque ele começa falando: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reafirma aí que Jesus não é só um profeta, Jesus Cristo é filho de Deus, e ele começa colocando: o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Olha só, espirituais Regiões celestiais. nos lugares celestiais, Uhum. né? Ele falando aí sobre eternidade. Aí você colocou 4, né? Que ele fala: conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santo e sem culpa diante dele em amor. Quer dizer, antes da fundação do mundo, o que é isso? É antes mesmo dele criar o universo, antes mesmo dele ter qualquer tipo de Éden, qualquer tipo de terra, ou terras e planetas e universo, antes de qualquer coisa, o Senhor nos criou, olha só, e nos deu, olha que interessante isso. Ele nos abençoou e nos deu todas as sortes, todas as bênçãos espirituais e nos lugares celestiais. Mas o que isso significa, Cláudia? Porque assim, se nós não existíamos ainda, como é que Deus nos abençoou nos lugares celestiais? Porque nós já existíamos dentro do coração do Senhor. Sim. Agora, E é a palavra de impressionante. Deus diz que ele soprou o quê? Ele soprou o seu Fôlego de vida. fôlego de vida. Então, nós estávamos dentro do Senhor, Sim. dentro do coração do Senhor, dentro da alma do Senhor, dentro do Espírito do Senhor, dentro do próprio Deus, como uma geração, como uma gestação, né? Não estou dizendo humanamente falando, eu estou falando assim, Sim, eu entendo. nos planos espirituais, dentro da mente, do coração. Eu não sei como Deus é formado, entendeu? Corpo, alma e espírito. Eu sei que ele é uma trindade divina. Eu sei que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, fisicamente falando, corpo, essas coisas, eu não sei como ele é formado. Mas a Bíblia diz em Efésios lá, que ele nos escolheu antes. Então, nós já existíamos, de alguma forma. Sim. Nós já existíamos. Então, quando eu falo assim, ai, por que Deus, quando Eva pecou, se ele é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, une aquilo outro, por que mesmo assim ele nos formou? Porque quando ele teve a ideia, o conceito, nós já existíamos dentro dele. Sim. E aí, É. na mente dele, né? Digamos que ele tem uma mente, eu não sei como é que é. Ele nos formou primeiro. Exatamente. E aí o que acontece? Ah, mas o povo vai me trair, mas eu já os formei dentro de mim. E nos retirar seria nos abortar. E ele não abortou a sua ideia. Ele não abortou o que ele queria. O
plano de Deus para as nossas vidas. E então, como um bebê, ele nos teve, né? Então é importante a gente entender isso, que quando Deus pensou em nós, ele nos criou. Exatamente. E sabe o que é interessante? Que a gente costuma dizer isso dentro do processo de planejamento, né? Processo de planejamento você faz sempre em 4 etapas. Primeiro você mentaliza aquilo que você quer construir. Depois de mentalizar, você fala. E Deus fez assim: venham, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois disso, mas sabe o que é incrível, Cláudia? Que lá em Gênesis, na criação, ele preparou todo o habitat para nos receber, né? Ele preparou o ar respirável, ele preparou as águas para a gente tomar banho, ele preparou as nossas comidas, as ervas que davam frutos, ele preparou todo o ambiente para nos receber. Ele idealizou e aí ele fez o terceiro passo, que o terceiro passo ele idealizou, ele falou, ele fez o terceiro passo, que é planejar, botou tudo no papel e depois ele tirou do papel em 6 dias, né? Em relação a nós, nos fazer. Em 6 dias, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. É... Então, o que acontece? Ele preparou tudo primeiro. Cara, isso é um insight muito grande para a nossa vida, para a nossa história, porque tudo que nós estamos vivendo, sabe, é sobre isso. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação dos nossos pais, desde antes da fundação do planeta, desde antes da fundação do universo. Ele nos projetou, ele nos criou, ele nos planejou. E aí quem aceita esse planejamento para minha vida sou eu. Eu posso muito bem falar assim: não, Deus, esse planejamento que o Senhor fez para minha vida não serve. Jogo ele fora e pego um planejamento para mim, é esse aqui que eu vou fazer, é o que é bom para mim. E aí ele não vai interferir nisso. Ele vai permitir que você faça o planejamento que você quer fazer para a sua vida e desfrute das consequências do seu planejamento para a sua vida. Ah, mas não, eu quero fazer o planejamento para a minha vida e quero desfrutar do planejamento de Deus para a minha vida. Sinto muito, porque o desfrute, ele vem a partir das ações planejadas, certo? Se eu, de verdade, olha só, quanto é que eu queria que levantasse a mão aí, ou então falasse aí dentro do seu íntimo. Qual é a pessoa que gostaria verdadeiramente de comer a quantidade que você gostaria? Ai, pense nas melhores comidas que você imagina. Para quem gosta de doces, os bolos vulcão, os gourmet, os brigadeiros, pense em tudo que você pode comer o tempo todo o tempo. E você pode comer, come, e você quer o abdômen trincadinho. Sacou? É isso. É a consequência do meu ato. É a mesma coisa de eu passar uma vida inteira, como o Marcelo passou 25 anos fumando, e querer ter o fôlego de uma pessoa aos 42 que nunca fumou. Tipo, a probabilidade é muito baixa em relação a isso. Porque é nada mais, nada menos que consequência daquilo que você plantou ao longo dos anos. É você querer ter um dente da cor da pessoa que nunca fumou. Olha lá, ó. Nunca fumou e foi antes. Não dá, velho. É consequência daquilo que eu produzi na minha vida, sabe? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um produtinho aqui e gerar um branqueamento no, no, no meus dentinhos. Então, tipo, é isso, sabe? Eu fui projetado, mas eu que decido. Quando ele fala predestinado, ele fala no versículo 5 assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, para si mesmo segundo a complacência da sua vontade. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, que me predestinou para ser filho de... Quando a serpente foi lá, conversou com Eva, e Eva falou assim, desde a fundação do tempo, pode você ver como é que Deus já sabia das paradas, ele já sabia e já tinha um plano, e ele falou para a serpente assim, um dia você ferirá o calcanhar, mas ele pisará na sua cabeça. E Jesus Cristo é a representação disso. Jesus Cristo é a representação de que o diabo conseguiu ferir a Jesus, mas no calcanhar. E Jesus pisou na cabeça do diabo. Ele foi lá no inferno e pegou, ele não tem a chave. Sabe o que é você? Sabe o que é você não ter a chave da sua casa?
Cláudia, eu chegar aí na sua casa hoje, parar e falar assim, olha só, é o seguinte, a partir de hoje, você vai morar aqui. Você vai fazer as coisas aqui, porque esse aqui é o seu lugar. Mas você só pode entrar na hora que eu disser que você pode. Só pode sair na hora que eu disser que você pode. E aí eu pego a chave e tranco você. Ou destranco você e deixo você na rua. E isso nada mais é que prisão, não é uma casa, né? É assim que acontece. Ó, eu chego lá no sistema carcerário brasileiro e digo para os prisioneiros: agora vocês vão para o pátio, que é hora de tomar sol. Você tem 2 horinhas de sol. Agora vocês vão voltar para a carceragem, porque é hora de dar comida. Agora vocês vão ter a visita íntima lá, que o seu namorado, a namorada chegou para dar uns beijos em você. E aí só pode se eu quiser. E se eu quiser antes, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas se eu permitir, se eu quiser, né? Então você é dono da carceragem. Algum preso, vamos botar em outro país, porque no nosso país tá difícil perguntar isso. Vamos perguntar em outro país assim. Algum preso pode dizer eu sou dono dessa carceragem aqui? Não pode, velho. Entendeu? Infelizmente, não, quer dizer, felizmente não pode dizer isso, sabe? Então é a mesma coisa, ele não é dono da prisão onde ele vai ser condenado, onde ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, sabe? Então, mas você é dono das suas decisões. Agora você precisa entender que você é dono das suas consequências. A própria palavra de Deus diz que existe um negócio chamado a lei da semeadura, que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Existem as consequências daquilo. Eu colhi dente amarelo, eu colhi um pulmão mais fraco, eu colhi dentro de um processo da pandemia ter que ter mais cuidado ainda, porque eu sou grupo de risco, porque eu sou ex-fumante. E não tem nem 2 anos que eu parei de fumar. Então, tipo, sabe, meu pulmão ainda não está recuperado. E é isso. É isso que a gente precisa verificar e entender. E dele nos predestinou para ser filho. Quando ele falou lá para a serpente assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você será perdedora. E pronto, ele já predestinou, não foi quando ele falou, foi quando ele planejou que tudo isso ia acontecer. Ele não planejou, deixa eu te falar uma coisa. Deus não planejou, ele não planejou verdadeiramente que o diabo ia se revelar. Ele não planejou que o homem, ele não planejou que o homem ia cometer o Pecar. pecado original, certo? Mas ele sabia que isso ia acontecer. E aí É o isso que aí. que ele planejou? Ele planejou me salvar, te salvar e fazer com que Jesus Cristo viesse e desse a vida dele por mim. Agora, quem é que tem que aceitar a vida de Jesus Cristo por mim? Sou eu, entendeu? Sou eu que preciso aceitar. Esse é o plano do Senhor. E aí ele diz no versículo 6 assim, ó: para que isso? Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. O que nos fez aceitáveis? A graça, o favor imerecido. Eu estava lendo sobre isso em teologia hoje e ele diz assim, olha só: a graça, que é favor imerecido, é alguém que tem um poder maior do que o meu, que me dá algo que eu não mereço receber. Não é algo que eu posso conquistar e alcançar. Olha só que interessante. É algo, a graça é me dada. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso dessa forma, sabe, Cláudia? Porque assim, às vezes a gente pergunta assim, a gente vai ali no restaurante, almoça, aí no final tem uma cafeteirinha, duas garrafas térmicas, uma com café e a outra com leite com canela, né? E aí fala assim, não, mas e quanto é que é o cafezinho? Não, é de graça. E a graça é favor imerecido, de graça, gratuito, favor imerecido. Você não merece para aquilo. Alguém que tem o poder de me dar o café, me dá aquele café. Entendeu? Porque se alguém não tiver o poder de me dar o café, vai falar assim, é R$ 2, eu tenho que pagar. Então não é favor imerecido, sabe? Eu mereci porque eu paguei por aquilo. Não, a salvação, o livre acesso a Deus é favor imerecido porque é alguém que pode me dar uma coisa que eu não posso me dar. Porque, presta atenção, até o café,
Eu posso falar assim, tá bom, eu vou no mercado, eu vou comprar o leite, eu vou comprar a canela, eu vou comprar o pó de café, eu vou chegar na minha casa, eu pago o preço por isso. Agora, quem é que paga o preço pela salvação? Ninguém pode me salvar, não, eu não posso me salvar. Então é algo que Sim, alguém só mais Deus. poderoso do que eu pode me dar aquilo. Então o café que você está comprando, que você está tomando, que parece de graça, está incluído no preço da sua refeição. Está entendendo? Está embutido no preço da sua refeição. Agora, a Não, salvação não mesmo está que não embutida em seja, lugar mesmo que nenhum. realmente seja algo gratuito, que não aumentou no seu custo e tudo mais, Não é você graça. não é graça. Ele não é graça. Você pode Porque comprar. Exatamente, porque a graça é algo que alguém que pode te dar, que você não pode te dar. Eu não posso me dar isso, eu não posso, eu não tenho condições de me dar isso. O que que é? A salvação é Jesus Cristo morrer na cruz por mim, para me salvar. Eu posso me dar isso? Não posso. É alguém que tem um poder gigantesco, entendeu? É o único que pode fazer, é Deus. Aí ele fez e me deu. Ah, porque eu mereço, eu paguei o preço. Não, que preço? Qual o preço verdadeiro que você pagou todos os dias? Ah, porque eu oro, eu leio a Bíblia, eu isso, eu aquilo. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Se você não fizer isso, você não consegue trazer Deus para perto de você. Ele só vai se distanciando, você só vai se distanciando de Deus. Mas não é porque você mereceu que Deus te deu o filho dele. Ele te É deu o por isso filho dele, nada mais, nada menos, porque ele te ama, porque ele te amou primeiro, porque ele olhou para você, ele fez um planejamento e disse assim: cara, você vai ser meu filho também. E é como eu estava falando no aniversário do meu que pai, a é única pegar coisa e que ele entregar pede o. para a gente é o quê? Fidelidade. É a Exatamente. única coisa que ele pede. Ele diz, lá em Efésios, né, de 1 a 4, ele diz, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Ele diz, logo no início, aos santos que estão em Efésios e aos fiéis em Cristo Jesus. É Então, isso aí. a única coisa que ele pede é o quê? Fidelidade. Fidelidade. É A só única. isso. É verdade. É massa isso, é massa isso. Então, olha só, o 6, o 7 e o 8, ele fala justamente sobre isso. E para quê? Para a glória dele. Para a glória dele. Ele diz assim: para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, e que ele nos tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, abundante no Espírito Santo e no cuidado. Prudência é cuidado, é no cuidado, sabe? É na cautela, sabe? É no Sabe quando você tem um filho, você está tentando fazer ele se alimentar e você vai e tem todo o cuidado e paciência com ele, na cautela, com cuidado para não. Tem algumas coisas que eu não concordo, não, mas assim, tipo, para não traumatizar a criança, senão ela nunca mais vai comer. Sabe aquela história de que. Mas também tem que ter cuidado com o tamanho da cautela, né? É isso aí. Sim, o cuidado é cuidado em tudo. Por isso que a Isso. palavra do Senhor, lá em Efésios 4:24, fala assim: e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por quê? Ele fala revestir. O que é revestir? É pegar uma nova roupa, né? Então, Sim. cuidado, você falou de cuidado, eu me lembrei disso. O cuidado de Deus conosco em falar o quê? Se revista, vista uma Sim. nova roupa, coloque uma nova armadura. E aí ele diz, segundo Deus, que é criado em verdade e E justiça. justiça. Então, ele está falando o quê? Que cuidado e cuidado em ter cuidado. Não é assim, tenho que agora sair com medo de tudo. Não, eu vou me revestir para enfrentar tudo, entendeu? Porque eu não posso nem virar uma criança dengosa, medrosa tudo eu sofro, tudo eu morro, tudo é ruim para mim. E também não posso virar também uma criança bruta que sai batendo em todo mundo porque meu pai é forte, me ensinou a ser forte, eu tenho que ser forte. É isso Não, aí.
cuidado e cuidado em ter cuidado, né? É isso, E ele Cláudia. fala assim também, lá em 2 Coríntios 5,17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é estar em Cristo, é estar em Jesus Cristo para que ele possa tirar a roupa antiga e vestir a roupa nova, né? É, quer dizer, Cristo é o próprio cuidado. É isso aí. Legal. Muito legal isso. Cristo é o próprio cuidado. Muito bacana. E aí, Cláudia, do 9 ao 12, ele diz assim, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu vejo duas coisas aí e eu digo assim, essa parte para mim do 9 ao 12, eu denominei de o segredo revelado. O segredo é o mistério. Quando ele diz e nos revelou o mistério da tua vontade, o mistério da vontade de Deus era que céus e terras se unissem através de Jesus Cristo. Certo? Então, que nós nos tornássemos uma só nação. Nós nos tornemos uma só nação, uma só coisa. Entendeu? Nós Um pensamos só assim, o corpo e céu é um só céu. Espírito em Cristo Jesus. Exatamente. A gente pensa o céu é céu, terra é terra. E a vontade e o desejo de Deus é que céus e terra se unam, certo? Que sejam uma coisa só. Ele diz aqui, ó, nos revelou o mistério da tua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na disposição da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos significa nada mais, nada menos que fazer a vontade de Jesus, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos ensinou em sua oração. E ele diz assim: assim na terra como no céu. Que a gente tenha a mesmo comportamento, a mesma atitude, que sejamos separados, não só porque Jesus e Deus disse que somos separados, mas que sejamos separados e santos e justos. Ele diz no primeiro versículo, ele diz isso. Ele diz assim, ó, ele diz assim, nos predestinou para filhos da... Não, ele diz assim, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos sem culpa diante dele em amor. Ou seja, o segredo revelado nada mais é do que entendermos que assim na terra como no céu. O segredo revelado, para mim, no meu entendimento, nada mais é do que a gente entender que nós precisamos ter o comportamento celestial. Nós precisamos mortificar a nossa carne o máximo que a gente puder. E a gente parar de entender e querer pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, que as escamas dos nossos olhos espirituais sejam abertas, caiam as escamas e que coloquem-se escamas nos nossos olhos carnais, nos nossos olhos de corpo, e saber e fazer como assim na terra, como é no céu. Esse é o Agora, objetivo da nossa vida, é assim que a gente é isso precisa aí. ser todos os dias. Agora, tem uma palavra aí que você falou que muitas pessoas usam de uma maneira, é, aos meus olhos, enganosa, assim, interpretam de maneira errônea, porque, assim, ele fala, e nos predestinou. E aí as pessoas acham que os seres humanos são predestinados aos céus e outros ao inferno.
E quando o Senhor fala, ele nos predestinou todos a quê? A glória deles, para o louvor dele, para a salvação. Ele nos escolheu, agora nós devemos nos escolher. A prova disso está lá em Efésios 6:24, que fala assim, ó, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, assim, ele nos escolheu para que nós todos tenhamos o benefício da salvação. Agora, precisamos o quê? Amar o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade, Uau, é para isso que aí. isso adentre aos nossos corações e sejamos salvos. Entendeu? Uhum. Não é o Senhor que predestinou a gente ao inferno, muito pelo contrário, ele predestinou ao céu, a salvação. Mas a entrada é o amar a Deus sobre todas as coisas. E se a gente não é capaz de fazer isso, nós nos predestinamos ao inferno, não é É isso Deus. aí. É isso aí. E aí, Cláudia, sabe o que que me chama a atenção? Você pode parar e perguntar assim, tá, tudo bem, Marcelo, você está falando desde antes da fundação do tempo, você está falando desde antes da fundação do mundo, você está falando que é para a glória de Deus, você está falando sobre a plenitude dos tempos, e assim na terra como no céu, e Deus nos revelou os planos, e eu tenho pedido, falado com Ele, e Deus não tem me revelado os seus planos, os planos que tem a meu respeito. Como que eu faço para Deus me revelar os planos que tem ao nosso respeito? Ó, a gente tem alguns exemplos claros na Bíblia de qual comportamento, assim na terra como no céu, que nós precisamos ter. Que é muito importante que nós tenhamos, certo? Para que nós consigamos saber qual é o Antes, verdadeiro plano de antes de Deus para a você nossa dar vida. os Diga. exemplos, você fez uma pergunta, né? Você falou assim, como, né? Você fez duas perguntas, na verdade. Você fez o como e depois você perguntou quem, né? Quem são os exemplos. Então, para responder, já que você vai entrar nos exemplos, no quem, eu vou falar um pouquinho do como, pode ser? Como? Lá em Salmos 103, 1-4, fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Então, como? Bendizendo o nome do Senhor. Tem também Efésios 1:3-5 que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, bendiga, mais uma vez, bendiga o nome de Deus e bendiga o nome do Filho. Então, como, Cláudia? Como é que eu consigo ter essa comunhão com Deus? Como é que eu consigo ter a misericórdia do Senhor? Como é que eu consigo alcançar os planos do Senhor para a minha vida? Bendizendo. Salmo 103 também, 1:4 diz, bendize, ó minha alma, e bendiga teu... Eu acho que eu já li esse, não foi? Já, foi mal. Não é esse que eu quero. É o 104, de 1-4, que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, e estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os seus céus como uma cortina, põe as águas às vigas das tuas câmaras, faz das nuvens o seu carro, ondas sobre as asas do vento, faz dos teus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Então, mais uma vez, ele dizendo o quê? Como?
bendizendo ao Senhor, ao Pai e ao Filho. Em todas as situações, olha, eu falar, seja bem-vinda, Rei, Deus te abençoe. Se eu falar para você se é fácil, Cláudia, bendizer o nome do Senhor, cara, não é fácil. Por exemplo, agora eu tô com a minha mãe com dengue, meu pai doente, né? E aí você é uma correria para organizar as coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que organizar o meu pai, eu tenho que alimentar, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar atenção para ele, porque ele sente a ausência da minha mãe, porque minha mãe está doente. E aí ele começa a chorar mais por conta disso. E você chega a um limite de estresse, sabe? Porque ele está chorando e você não sabe como ajudar. Assim como uma mãe que tem um filho doente, ou então um, 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 um filho que tem uma mãe doente, ou uma pessoa que está com alguém que está no hospital de Covid, ou qualquer outra situação que você se vê num momento apertado da sua vida, é o seu deserto. É o momento do seu deserto. E aí você chega num estresse que a vontade, às vezes, aí a palavra do Senhor diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então, assim, você chegou uma hora que se seu coração não está cheio da presença do Senhor, sua vontade é de xingar, é dar palavrão, é gritar, é maldizer o Senhor, é falar, onde é que o Senhor está agora com a minha mãe de dengue? Onde é que o Senhor está agora com meu pai doente? E graças a Deus, não para minha honra e minha glória, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou bichinho de Jacó, mas graças a Deus, o Senhor tem colocado na minha boca um cântico novo, eu tenho louvado, entendeu, ao Senhor. Então, como é que eu sei dos planos de Deus para minha vida? Quando eu bendigo o nome dele, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à frustração, mesmo em meio a tudo que eu estou passando, eu preciso bendizer o nome do Senhor. Sabe, Cláudia, é muito legal isso que você está falando. E ainda assim, olha só, presta atenção de uma coisa. E ainda assim, quando você bendiz o nome do Senhor, ainda assim corre o risco de você não ficar sabendo dos planos dele. Porque de repente os planos dele não são planos para você ficar sabendo. São planos para você viver. Quando Cláudia diz assim, você acha que é fácil bendizer ao nome do Senhor? A sua boca fala aquilo que seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio do Senhor, não importa a adversidade, o problema, a dificuldade que você está passando, você vai bendizer ao nome do Senhor. Porque ele te completa, ele está dentro de você e ele está te sustentando. A palavra de Deus diz que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então, se imagine se ele tirar a mão dele. A gente não caminha, a gente não anda, a gente não faz, a gente não acontece, porque não é a gente que faz, porque não é a gente que acontece. A gente precisa Aí a gente fala assim, isso. né? Mas para mim tá melhor, eu me afastei da presença do Senhor e tá tudo bem, tá uma graça, tá isso, tá aquilo outro. Meu irmão, você se afastou, ele não se afastou de você. E eu vou falar uma parada para você, olha só. O diabo não bate em cachorro morto. Ele, se você está em cima do muro, o muro é dele. Ele não vai te judiar, ele não vai te perturbar. Eu estava conversando com meu pai hoje de manhã sobre isso. Eu falei, Senhor, tá muito difícil. As coisas parecem tão difíceis todos os dias. Eu disse, é porque agora você está do meu lado. Tá entendendo? Passei uma vida inteira e eu falava assim, caramba, não passei por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, estava muito tranquilo, estava mais fácil a vida, estava tudo mais fácil. É tudo mais tranquilo, é tudo mais difícil. É porque você está em cima do muro. O diabo não bate em quem é dele, e aí porque ele ele não fala tem pra onde gente perder. assim, Porque a primeira porrada que você levar, você fala assim, meu Deus, eu vou para a igreja. É impressionante, mas é assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Ideal seria se fôssemos nós como Abel, né? Que sente no coração, vai lá, pega das primícias, entrega para o Senhor e sobe como aroma suave as suas narinas e ele recebe feliz. mas é um quarto, Caim Marcelo, precisou tomar é um um quarto, olha só, cacete, um matar o próprio quarto, irmão um quarto da humanidade fez o quê? Pecou para contra poder se Deus. arrepender.
Um quarto da humanidade pecou contra Deus. O outro um quarto da humanidade pecou contra Deus por amor à mulher. Né? Um pecou por inveja de Deus, o outro pecou por amor à mulher. O outro pecou, não, aí um amou ao Senhor, Exato, grandiosamente. E o outro um exatamente. quarto precisou apanhar para amar o Senhor. Exatamente, para se Então arrepender. é um quarto, não é todo mundo, Exatamente, infelizmente, mas é para exatamente. todo mundo. Então, olha só, e para quê? Para a glória de Deus. Ele diz assim no Aí, versículo só 12. para concluir isso que você estava falando Conclui. agora, que você falou assim, levar, que a gente apanha, não sei o quê. Lá em João 3,3 fala assim, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, assim, é necessário passar pela dor, é É necessário nascer de necessário novo, é passar por isso. necessário passar pela tribulação para você ver o quê? Ver o reino de Deus. E aí, Cláudia, como é que eu faço para ver o reino de Deus e saber dos planos dele? Como que eu faço para saber qual é o segredo? E o segredo a gente já falou aqui, mas eu vou repetir. Está em João, Nascer. capítulo 15. Ele diz assim: Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Olha só, e ele não faz isso de forma que, Jesus Cristo está indo de encontro à ordem do pai dele e nos revelando um segredo. Não, é assim, é seu amigo. Você conta os segredos da sua vida para quem? Para o seu Para amigo, seu quem que melhor você amigo. conta os seus segredos? As coisas, os seus planejamentos. Você sai por aí contando os seus planejamentos para todo mundo. Você conta para as pessoas mais próximas, mais íntimas, que têm mais comunhão, que têm mais intimidade, que têm mais tempo junto. E é assim Deus. Deus não é diferente, sabe por quê? Porque nós fazemos isso, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então nós fazemos como ele faria, como ele faz. E ele faz assim. Ele conta os segredos para aquele que tem intimidade com ele. Quer saber agora? Eu vou falar os exemplos. Olha só, os exemplos são nada mais, nada menos, voltando de lá de trás para frente aqui, por exemplo, Noé. Deus se irritou, ficou chateado com a humanidade, falou assim: agora eu vou acabar com todo mundo. E Noé se fez ver graça aos olhos de Deus. E aí, o que que aconteceu? Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé conversava com Deus, batia papo com Deus, entregava holocausto para Deus e ele era amigo de Deus. E Deus falou assim: Ei, vou destruir a humanidade, mas eu quero você comigo. Tamo junto? Tamo junto? Bate aí. Tamo junto? Pô, tamo junto. Quer saber uma outra pessoa? Jó. Jó, quando começou a verdadeiramente andar com Deus, Deus desceu e falou assim: Olha só, deixa eu te contar uma parada. Você está querendo atrapalhar os meus planos através da sua vida. Eu vou te falar quais são os planos para a sua vida. São esses e esses e esses e esses. E aí, Jó falou assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje eu te conheço de andar contigo. Quer ver outra pessoa? Jeremias. Jeremias teve a revelação e foi mostrado, Deus mostrou para ele o que faria com o povo de Israel e como restituiria o povo de Israel, né? Levou a João, que estava cabisbaixo, meio borocochô das coisas que estavam acontecendo e falou assim: "Vem cá, vou te mostrar aqui". E deu a revelação de Apocalipse para João. Olha só, por quê? Comunhão, intimidade, amizade, certo? Perfeito. Elias, Fidelidade, né? 1 Timóteo fidelidade. 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna a toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, assim, Timóteo, Dos né? quais eu Fala sou bem, o principal.
Quer dizer, eu sou o principal o quê? Pecador. Exatamente. Então, Timóteo se Elias, colocando aí. pense no Elias, na história dele e no processo de que Deus contou para ele, falou assim: agora o meu planejamento com você é o seguinte, vai até tal lugar que eu vou mandar o Uber te buscar. Quem é que faz isso? Enoque. Enoque andava com Deus e ninguém mais ouviu falar dele porque Deus o pegou para si. Caramba, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A vida, ela só é extraordinária a partir do Felipe, momento que né, que você não se entende. atrasou para o seu compromisso, porque foi Isso pregar para o é, irmão que Deus levou ele de volta para o exatamente, compromisso dele. exatamente. E olha só, a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de tristeza, amargura, angústia, dor, você vai falar tristeza, amargura, angústia, dor. Se o seu coração está cheio de Deus e do Espírito Santo, você vai falar sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Você vai falar sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Você vai, é isso que ele quer, certo? Você quer um sinal de Deus. Você quer um sinal de Deus do que ele quer de você. Ele quer que você viva falando dele em tudo que você faz. Não importa o que você faz. Decida o que você quer fazer e faça. Não importa o que você faz. O que é importante é faça através de Deus. Tudo por ele, para ele e por meio dele. Ele E quer para a visitar glória tanto dele. lugar através de você. Porque é tudo para a glória dele. E essa Não é palavra isso, que André? você falou aí, né, de dele, por ele e para a glória dele, bate bem com um dos comos, né? Porque assim, se eu dou a glória a Deus, se eu bendigo o nome do Senhor, se eu sou um desses exemplos, porque o Senhor disse que eu faria muito mais do que o que Jesus Cristo fez, entendeu? Com relação a bênçãos e profecias e curas, né? Porque salvação só ele. Mas, assim, com relação a penso, profecia e curas, que eu faria mais do que Cristo fez. E por quê? Porque Cristo, em todo momento, ele fazia o que? Ele adorava, ele dava glória para o Senhor, né? Dele, por ele e por meio dele, para a glória dele, Exatamente. né? Exatamente. E a Bíblia fala assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo é o ministro do pecado, de maneira nenhuma, né? Quer dizer, o Senhor está falando assim, que quando eu verdadeiramente me entrego, mesmo eu, pecador, como Timóteo colocou, sendo um dos principais pecadores, se eu tiver dele, por meio dele e para a glória dele, eu não serei pecador, eu serei o quê? Ministro do Senhor, porque Ele quem vai me limpar, Ele quem vai me purificar. Porque a gente fica assim, mas como é que eu vou falar? Porque aí eu vou falar, Marcelo citou vários exemplos de pessoas aí que buscaram a presença deles. Busca o espinho da carne deles. Todos tinham, Exatamente. todos Você pecaram. imagina a vergonha de Abel de ser filho do cara que foi expulso do paraíso. Meu irmão, você é o filho, mas todos nós somos. Eu e você somos filhos do cara que foi expulso do paraíso, velho. E É aí? isso aí. Que ótimo! Sabe por que ótimo? De verdade? Porque Adão é quem ele é e foi quem ele foi, porque ele foi expulso do paraíso. Eva é quem era e foi quem ela foi, porque foi expulsa do paraíso. Abraão era quem ele era, porque ele demorou mais de 100 anos para botar um bacuri no mundo. Porque se Porque não ele fosse assim, mentiu a ele não ia respeito da ser. esposa Eu estava dele. perguntando por que as coisas têm que ser difíceis, porque se for fácil, tu não dá valor, irmão. Porque as coisas sendo difíceis, você não dá valor. Você imagine sendo fácil, Senhor, me dá um carro plim, Senhor, me dá uma casa plim, Senhor, me dá. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. É tão extraordinário, mas tão extraordinário, mas tão extraordinário, que o desafiador mesmo é estar com Deus todos os dias. É gratificante, é extraordinário, é desafiador. O resto,
pode acontecer via plim, 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 plim. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E É isso sabe aí. até a vontade de você ter coisas que você gostaria de ter e que de repente não está na rota de planejamento de Deus para você ter. Ele tira do seu coração quando você está no processo de estar debaixo da graça de É Deus. isso aí. É isso aí. Tá entendendo? É isso aí. E aí você É faz um desse pacto de Jacó com ele. E espera, e aguarda, e confia, porque o meu trabalho é descansar em ti. Entende isso? É. Ele diz assim, Mas meu, Jacó descansou somente no Senhor meu, trabalhando. todo trabalho. Só 14 anos por 2 mulheres e É, mais uns aninhos para poder conseguir fazer a sua fortuna. O mais é, importante é que ele não esqueceu em tempo algum de devolver aquilo que ele tinha prometido a Deus. é isso aí. Não se Confiar. esqueça de devolver aquilo que você prometeu para Deus. Porque não é dele. Mesmo que você tenha prometido, eu prometo, Senhor, que esse braço aqui eu vou dar para o Senhor se o Senhor fizer isso. Já é dele o braço. Mas ainda assim, ele ama o simbolismo de você tirar o braço e dar para ele, porque você está abrindo mão de algo que você acha que é seu. É lindo isso. Porque você está reconhecendo e dizendo, Senhor, eu entendi, é seu, toma de volta o que é seu. E se você faz isso com seu coração e com seu espírito, meu irmão, e você conecta com o espírito dele, acabou. Não tem para ninguém. É isso Paizinho aí. querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem me ensinado pra caramba. Eu te agradeço por isso, agradeço por esse dia super produtivo, agradeço, Senhor, porque o Senhor tem derramado de conhecimento da tua palavra sobre nós, porque o Senhor tem derramado do teu Espírito Santo sobre nós, tem derramado da prosperidade sobre nós, tem derramado, Senhor amado, Deus maravilhoso e príncipe da paz, da tua presença sobre nós. Eu quero te dizer, Senhor, queremos mais e mais da tua graça. Queremos mais e mais da tua presença, queremos mais e mais de ti. Porque se o resto é consequência, Senhor, nós não queremos nos preocupar com consequência. Nós queremos nos preocupar em estar todos os dias na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no coração. Quero Beijo, profetizar um galera. excelente dia. Quero profetizar que Deus Amém. continue transbordando amor, Amém. graça, prosperidade, longanimidade, bondade, Glória a Deus. justiça e a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida. Tá um caos, tá uma bagunça, você não está entendendo nada, mas você está no meio da guerra. Em paz. É essa paz que eu Glória a Deus. profetizo na Aleluia. sua vida em nome de Jesus. Amém. Beijo, amo vocês. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até amanhã, até mais tarde. Até mais tarde.